Com muita alegria e também com a graça de Deus. Sem dúvida nenhuma, a presença de Deus em nossa vida sempre é muito importante. Então, também com a graça de Deus, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, ou seja, também da TV São José, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Enquanto o mês de fevereiro vai avançando e mesmo passando, como o mês de janeiro de 2019 já passou, nós, especialmente, continuamos com o nosso diálogo com tantas pessoas que estão sempre em sintonia conosco neste momento. E cada diálogo, cada encontro, cada contato, quer seja um contato pessoal, ou pela rádio, ou pela TV, ou pela internet, ou outros meios de comunicação social, vai nos enriquecendo, seja para quem recebe a formação e a informação, bem como quem a transmite. Quem transmite sempre também em contato com pessoas, está igualmente se enriquecendo, sem dúvida nenhuma. Nossa palavra e a nossa mensagem jamais vai em vão. Sempre atinge mentes e corações para também, sem dúvida nenhuma, enriquecer intelectualmente a pessoa ou as pessoas e igualmente também enriquecer o coração. Por isso nós devemos sempre ter o cuidado em não proferirmos, especialmente junto às crianças e adolescentes, devemos ter um grande cuidado, porque para não escandalizarmos aquilo que nos diz Cristo Jesus, ai daquele que escandalizar uma dessas crianças. Então devemos ter, nós adultos, muito cuidado. E os santos de hoje, interessante aqui na tela, nós estamos vendo, vocês sabem quantos anos tem esta jovenzinha que está aí na tela? Você sabe o nome dela? Você vai vendo, se você tomar, por exemplo, a vida de um santo, eu muitas vezes fico encantado com a vida de certas moças, certas adolescentes, certos jovens. O nome dela é Eulália, que viveu lá em Barcelona, na Espanha. Eulália, então, é a santa também que celebramos hoje, também Santo Antônio de Constantinopla, Santo Etevaldo, São Bento e também o mártir São Damião. Quem era Eulália? Eulália viveu no século III, especialmente século III, ela com 14 anos, veja como ela foi educada na fé quando criança, em um grande amor a Cristo Jesus.
Já como criança, ela se reunia com outras amiguinhas para louvar e agradecer a Deus. Muitas vezes há pessoas que não se lembram também de louvar a Deus. São pessoas, às vezes, meio orgulhosas. E na hora do perigo, na hora da desgraça, se lembra então de pedir a proteção do alto. Então ela se reunia com outras coleguinhas para rezar. E ela, quando tinha 14 anos, ela enfrentou o imperador Diocleciano, que procurou fazer uma grande perseguição aos seguidores da mensagem de Cristo Jesus. E especialmente também o governador Daciano, lá de Barcelona, da Espanha, também procurou perseguir os cristãos. E ela então enfrentou Daciano, bem como Diocleciano, nessa perseguição. E vendo, interessante, o Diocleciano, o imperador, vendo a coragem desta jovem, a entrega aos soldados para torturá-la, para que ela abandonasse Cristo Jesus, essa é a sua mensagem, para que voltasse ao paganismo. E pediram que ela então, entregaram para ela o turíbulo, colocando incenso no turíbulo sob brasas, para que ela incensasse as divindades pagãs, como que rejeitando Cristo Jesus. Ela tomou o turíbulo e jogou longe na frente do próprio Daciano. E isso então encolerizou, deixou Daciano mais revoltado ainda. E vejam bem o que ela diz. Fiz questão de trazer o livro para ver o que esta jovem de 14 anos diz para esse governador Daciano. Ela diz: eu sou Eulália, serva do meu Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor de todos os dominadores, de todos aqueles que querem, no seu orgulho, dominar as demais pessoas. Em Cristo Jesus coloquei toda a minha confiança. E de Cristo Jesus espero conseguir um dia a vida eterna, que Ele prometeu a todos aqueles que andam pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade e da justiça, para todos aqueles e aquelas que procuram passar por esta vida sendo pessoas justas, pessoas honestas. E logo ela diz: rejeito, portanto, todas as divindades falsas. Amo a Cristo Jesus. E ela diz: as divindades falsas, invenções dos demônios que levam à perdição e ao inferno todos aqueles que seguem estas divindades falsas. E nesse momento, Dom Daciano, cada vez mais enfurecido, entrega esta jovem maravilhosa, com pensamento voltado para Cristo, as mais terríveis torturas, com ferros em brasa. Os algozes queimaram o corpo de Santa Eulália, que, cheia de alegria no Senhor, exclamou em alta voz: agora, ó Jesus, vejo no meu corpo os traços da vossa sagrada paixão, do vosso sagrado sofrimento. E depois de muitos tormentos, e colocaram-na no fogo, e no meio das chamas, ela, Eulália, louvando o Senhor Deus, entregou o seu espírito ao Deus Altíssimo. Fiz questão de ler aqui
a própria declaração. O que me admira são exatamente depoimentos, testemunhos de meninas ou rapazes de 14, 15 anos que não renegaram a sua fé, o seu amor a Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, nesse momento, Cristo Jesus também se faz presente e dá cada vez mais forças também. Ontem a Igreja Católica celebrou a festa litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu a Santa Maria Bernadette Soubirous no dia 11 de fevereiro de 1858, lá na gruta de Massabielle, que fica em Lourdes, na França. E por isso Nossa Senhora, então, desde 1858, tem mais um título, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Fátima, aliás, o proprietário, Dr. Betim, esteve agora com sua esposa, Mari, enfermeira, maravilhosa, no Imperial Hospital de Caridade, estiveram em Fátima, e agradeço também a lembrança, trouxeram uma lembrança para mim maravilhosa de Fátima. E assim, por exemplo, Fátima, Nossa Senhora de Fátima, porque quando Nossa Senhora apareceu para as 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, em 1917, pedindo que rezássemos o terço, e rezando o terço e fazendo penitência, a guerra iria terminar, como realmente logo terminou a guerra. A oração é importantíssima na nossa vida, devemos procurar, nós pequeninas criaturas. Então, quantos santos, e Nossa Senhora especialmente, tem o título devido ao local onde ela apareceu. Assim, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Azambuja, aqui em Brusque, as pessoas, os peregrinos vão para lá e vão criando esta devoção em louvor a Nossa Senhora, no caso Nossa Senhora de Azambuja, ou se não aqui, Nossa Senhora de Angelina. E o pessoal sempre indo lá à gruta, a gruta é dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, em Angelina. Mas o povo foi denominando, vamos até Angelina, vamos até lá a Nossa Senhora de Angelina, e assim, pouco a pouco, mais um título que a Mãe do Cristo e Nossa Mãe vai recebendo. E são em Lourdes. Quem vai a Lourdes hoje, na França, são milhões e milhões de pessoas que para lá, peregrinos, se dirigem, especialmente doentes. Eu me lembro que quando numa vez lá estive, alguns anos atrás, já fui 2 vezes a Lourdes, coordenando um grupo de peregrinos. A certa altura os alto-falantes anunciaram: agora, senhores peregrinos do mundo inteiro, vamos deixar todos os doentes, todos cadeirantes, passar ante a imagem de Nossa Senhora para fazer a sua oração, o seu agradecimento, para pedir a sua graça. E bonito, aquelas moças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, voluntários, centenas ou até milhares que lá se encontram, levando os cadeirantes, empurrando as cadeiras. Sabe quanto tempo nós ficamos ali rezando e olhando os cadeirantes passando? 2.000 e poucos cadeirantes do mundo inteiro. 2 horas e 14 minutos eu marquei no meu relógio
os cadeirantes, as pessoas enfermas, passando ante a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Algo maravilhoso. E o centro lá é a Sagrada Eucaristia. Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada, está muito claro, todos os evangelistas falam. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 26 e seguintes, onde Cristo Jesus diz claramente: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Derramamento que iria acontecer, isso ele falou também na véspera de sua morte, no meu sangue. Então, algo maravilhoso que acontece lá toda noite, a procissão luminosa, com milhares e milhares de velas acesas, o pessoal cantando aquele canto maravilhoso, louvando Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel, Ave, Ave, Ave Maria. Muito interessante, porque nas estrofes cada pessoa canta na sua própria língua. E quando chega aqui, Ave, Ave, as milhares e milhares de pessoas cantam, dá algo emocionante. Quantas pessoas, já falei com uma pessoa ateia, um senhor ateu, que acompanhou a esposa pelos santuários da Europa, e ele me dizia: Padre Pedro, ali em Lourdes, eu senti como que algo diferente, uma força, uma energia que me transformou a vida, diz ele. É interessante. Para Deus nada é impossível, lemos aqui claramente em São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Então, que cada um de nós procuremos sempre rezarmos e pedirmos a proteção da Mãe do Cristo e Nossa Senhora sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. Também gostaria neste momento de falar um pouco sobre a mudança, ou seja, a transferência dos sacerdotes. Isso acontece no mundo inteiro. Sacerdotes não ficam sempre na mesma paróquia, na mesma igreja. Assim como, por exemplo, os comandantes do Exército, da Marinha, da Polícia Militar, da base aérea, 2, 3 anos, 1 ano, 5 anos, e são transferidos. A mesma coisa, governador, prefeitos, vereadores, também novos prefeitos. Aos presidentes de clubes, por exemplo, de vez em quando há uma renovação, eleição de outras pessoas. Isso acontece também na igreja católica, também pastores, os pastores das diversas religiões também são transferidos. Assim, por exemplo, os padres não ficam sempre. Eu, por exemplo, fiquei 25 anos na Catedral Metropolitana, não porque eu quisesse. Quando Dom Afonso Nils, de feliz memória, um santo homem, pediu que eu viesse para a Catedral, eu estava apenas 1 ano em Biguaçu, atendendo também o governador Celso Ramos, porque não tinha a paróquia ainda. Hoje sim, hoje está lá o padre Mauri. Mas o arcebispo Dom Afonso pediu-me com insistência que eu viesse trabalhar na catedral. Depois de 15 anos eu pedi para tomar uma outra paróquia. O arcebispo achou por bem que eu continuasse. E assim foram 25 anos. Mas há padres que ficam 3 anos, 8 anos, 6 anos, 10 anos, de modo geral,
8, 10 anos. Então, conforme as necessidades que o bispo acha, ou a própria pessoa entra em diálogo. Foi o meu caso, o arcebispo dialogando comigo. Eu sei que o Cacau Menezes, na sua coluna, aliás, admiro muito, esse grande jornalista, aliás, foi meu aluno também, tempos idos, e ele então colocou, numa vez no jornal, fica Padre Pedro, quer dizer, continua no Imperial Hospital de Caridade, mas eu estava lá 19 anos, e não é fácil, sempre atendendo os enfermos, e não somente atendendo mais outros hospitais, entrando nas UTIs, as mais diversas, também ali nos isolamentos, onde se encontram as pessoas enfermas com doenças um pouco mais graves. Nunca deixei de não visitar. Sempre visitei, todas as vezes que eu visitei a UTI, visitei todas as pessoas, sem distinção de religião e sem distinção de doenças infecciosas. Então também ainda hoje o Jaguarito me telefonou após meu programa de manhã, às 6h30, Padre Pedro, agora o senhor deixou então o Imperial Hospital de Caridade? Sim, e o Cacau Menezes, agradeço ao Cacau e outros jornalistas, a Moacir Pereira, que também, muitos ficaram surpresos com a minha saída do Imperial Hospital de Caridade, mas adorei, gostei muito de estar lá no meio desse Imperial Hospital de Caridade, onde residi por 19 anos. Esse espírito de família maravilhoso que lá existe. A mesa administrativa, o Dr. Cláudio, por exemplo, atualmente, que é o provedor, com os outros elementos da mesa administrativa, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, e especialmente também técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoal do estacionamento, os funcionários mais diversos, da cozinha, seja quem for, da hotelaria, o entrosamento maravilhoso que existe lá, sempre se querendo bem. Eu estou sentindo saudade, sim. Sábado, celebrei lá às 4h a missa, com a bênção da saúde, como acontecia sempre em todo sábado, e vim agora, a pedido do arcebispo, residir e trabalhar aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, município de Florianópolis, onde o pároco é o reverendo Padre Jair José Pereira, um padre jovem, mas já de muita experiência na vida, e estamos nos entrosando maravilhosamente bem. Então, agradeço. E também a gente vai cansando. Eu tive um caso de um senhor que disse: Padre Pedro, ontem eu visitei a UTI, um parente meu, mas eu fiquei tão arrasado vendo aquelas pessoas, aquele sofrimento, que de agora em diante eu não vou mais visitar meu parente, vou rezar por essa pessoa. E eu disse para ele: pois é, você foi uma vez só. O Padre Pedro entrou centenas ou milhares de vezes nas diversas UTIs, nesses 58 anos que eu tenho a graça de ser padre, e não somente visitando as pessoas enfermas, mas também adentrando, onde está bem claro, precaução, doenças essas ou doenças aquelas. Então, eu agradeci já muitas vezes a Deus por não ter, Ele nunca me permitiu estar contagiado com alguma enfermidade mais grave. Isso é uma graça especial que Deus concedeu-me. Então, devo agradecer, porque lá no hospital, todos os telespectadoras e telespectadores sabem que tem todo tipo de doença.
Então, eu, desde sábado, deixei o Imperial Hospital de Caridade e domingo assumiu no meu lugar o padre Gervásio Fuch, que também é uma pessoa de muita experiência, que foi professor em Zambuja Brusque, foi pároco lá em Brusque, em Dom Joaquim, onde também foi diretor do hospital, com 60 leitos, foi pároco aqui em Campinas, foi pároco em Tijucas e ultimamente estava aqui no Monte Verde. E já rezei para que ele se sinta feliz, porque não é qualquer padre que se ambienta no hospital, porque está em contato com tantas pessoas. Eu sempre rezei e vou continuar a rezar por todas as pessoas enfermas que precisam muito de nossas orações. E também da nossa visita, seja no hospital, seja no seu lar, seja também uma pessoa enferma, idosa, que gosta de receber uma visita. Sem dúvida nenhuma, faz um grande bem, onde a gente pode incentivar a pessoa e a nossa oração tem valor diante de Deus e tem uma grande força, sem dúvida nenhuma. Então, eu com saudades de um lado, sim, mas do outro lado posso dizer que eu já me sentia um pouco cansado, porque é difícil um padre ficar tantos anos num trabalho apostólico, seja como capelão no hospital, e seja numa paróquia. No hospital, na catedral, eu fiquei 25 anos e agora aqui 19 anos. Então, agradeço ao arcebispo, alguns jornalistas e a diversas pessoas, mas Padre Pedro, o senhor deveria continuar no Hospital de Caridade. É fácil dizer, mas coloque-se no meu lugar, a gente vai recebendo também, em certo modo, a influência, vendo tanto sofrimento, tantos problemas, tantas situações difíceis. Mas sempre eu procurei, em qualquer trabalho apostólico, oferecer tudo isso a Cristo Jesus. Eu gostaria de colocar hoje a comunicação da transferência de todos os padres, mas como o meu tempo está esgotando, como terei mais outro programa futuramente sempre, então vamos na seguinte colocação minha, na seguinte mensagem, vou ler aqui, todos os sacerdotes que foram transferidos, ou seja, que assumiram uma nova missão ou estarão assumindo uma nova missão. Isso, então, deverá ficar bem claro. E, nesse momento, então, nós somos convidados também a fazer uma oração em louvor ao Divino Espírito Santo, pedindo especialmente por todos os jovens que já iniciaram seus estudos e pelas crianças igualmente. Ó vinde Espírito Criador, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador do eterno Pai excelso dom. Sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repelir, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Ó, dai-nos conhecer, ó Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar a vós,
que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar sempre o caminho certo. E nesse momento vamos abençoar a água que você poderá ter diante de você, numa vasilha, num copo, e depois poderá tomar, ou mesmo há pessoas que fazem alimento e já me disseram quanto bem tem conseguido por meio desta água abençoada, é a bênção de Deus. Que a Trindade Santíssima nos conserve a todos de saúde, abençoe-nos, especialmente as pessoas enfermas, e esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e, por certo, lhe dará muito otimismo na vida e maravilhosa saúde. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você.